pessoal, como é que vocês estão? Tudo jóia? Então, hoje eu consegui finalmente uma presença ilustre de um coreano aqui em Seul que fala português. Fala português. Tá vendo? Foi mó difícil, porque não tem muita gente. E esse coreano aqui, lindo, maravilhoso, viveu no Brasil e... Bom, você se apresente. Vai lá. Meu nome é Kim Chang, por meu apelido. Morei no Brasil e me diverti muito em Brasil. Onde você morou no Brasil? Onde? Em São Paulo. E visitei muitos lugares no Brasil também. Olha, ele já estuda há muito tempo português. Quantos anos você estuda português? Antes de 17 anos, comecei a aprender português. E por que você se interessou por português? Por que você se interessou por português? Tenho interesse na cultura estrangeira, basicamente, e particularmente tenho interesse na cultura brasileira também. Por isso é um motivo de aprender português. E por que você se interessou pelo Brasil? Cultura diferente com a cultura coreana. E qual é a maior diferença entre a cultura brasileira e a coreana? Acho que a cultura brasileira na cultura brasileira as pessoas parecem mais abertas. E na cultura coreana vocês têm que ver, aqui é tudo, o pessoal anda com uma cara fechada que Jesus amado. Olha, é difícil. Uma pergunta que muitos telespectadores, né? YouTubers, não sei, vamos colocar assim, me perguntam que é sobre a violência no Brasil. Todo mundo reclama demais sobre a violência no Brasil. Fala que quando eu coloquei que tinha violência no Canadá, só faltaram querer me matar, né? Porque disseram assim, você nunca sofreu, mas todo mundo já sofreu. Então, perguntando para um gringo que morou no Brasil, você já sofreu alguma violência no Brasil? Não tem coisa violência no Brasil quando morei lá. E isso depende de pessoas, acho que. Mas você morou em São Paulo, né? Então você teve um certo, vamos dizer assim, contato, né? Contato com a parte mais violenta, não é? Não? Então, assim, ele não passou violência nenhuma. Vejam só. O que você mais gosta da parte do Brasil, assim, que você sente saudade? Sem saudade, comida. Eu gosto de comida brasileira. E da cultura? E da cultura. Do que eu achei, Brasil tem um produto bom de planejamento de cidades. Por exemplo, Curitiba é uma cidade muito organizada. Então me conta a história que você falou sobre Curitiba ter sido modelo para a Coreia do Sul. Conta essa história pra gente. Eu vou dizer que o sistema transporte de coreana a Curitiba foi um modelo de sistema transporte em Seul. Nossa, e o transporte em Seul, gente, é fantástico. Os metrôs daqui, né? Eles, todos ou a grande maioria, né? Tem porta dupla, né? São todos os que têm porta dupla? Não, todos uma parte. Uma parte. É mais ou menos igual Barcelona. Barcelona também tem várias estações que tem porta dupla para evitar o suicídio de pessoas. Que foi uma das grandes problemas que eu falei de Toronto, né, que já passou-se anos e anos. E a Coreia do Sul, né, ela começou a se reestabilizar economicamente depois da década de 60, correto? Sim. Que foi um milagre do Rio Han. Sim. Tá vendo? Tô sabendo, eu estudei um pouquinho. Você sabia bem. Okay.
a Coreia do Sul não tem muitos anos que ela melhorou, assim, que ela teve uma grande expansão, uma grande melhoria econômica. E isso é o que eu falo e já falei várias vezes. Antigamente, na Coreia do Sul, me corrija se eu estiver errado, você é o inteligente daqui. Antes da década de 60, se ganhava muito, era um país muito pobre, né? Na década de 60, né? Então não faz muitos anos que houve um milagre econômico. E é uma das coisas que eu questiono, por exemplo, no Canadá, que o Canadá já tem mais de 150 anos, mais ou menos, e não houve uma melhoria tão grande quanto a melhoria que houve na Coreia do Sul. Quando a gente anda aqui no sistema de transporte público, é incrível. Vocês podem pegar a malha de subway de Seoul, é incrível. Tem portas duplas, tem uma série de coisas, é muito limpo também. Eu acho até que o sistema de transporte público, desculpa, pessoal, mas eu acho o sistema de transporte público daqui melhor do que do Japão. É muito bom mesmo, aqui de Seoul é muito bom. Uma pergunta, você andou no sistema de transporte público de São Paulo, o que você achou? Sistema de transporte de São Paulo foi conveniente do que eu achei. Particularmente quando trocamos para outra linha, foi muito conveniente e se levou pouco tempo do que numas estações em Seul. E você considera o sistema de transporte público, comparado com o Seul, claro, dentro das devidas proporções, você achou um sistema de transporte público bom, o de São Paulo? Quase sim. Não, porque é diferente, né? Ele já foi há algum tempo atrás. Mesmo assim, hoje em dia tem até algumas estações novas e tal. Quanto a uma coisa que eu tinha esquecido de te perguntar, em relação a você trabalhou no Brasil, o que você achou do trabalho no Brasil e trabalhar na Coreia? Qual é a grande diferença entre trabalhar nesses dois países diferentes? Trabalhar em coreano, por trabalhar em coreano, podemos aprender técnicos práticos, mas isso pode me dar uma dificuldade por relacionamento humanas. Mas acho que no Brasil podemos trabalhar em atmosfera mais livre. Porque aqui existe uma pressão. Ele estava me contando antes. Desculpa, gente, ele tá super tímido, né? Ele é uma gracinha, mas ele tá super tímido. Porque ele é a primeira vez que ele tá gravando pro YouTube, então eu tô... Ele tá muito, muito nervoso, tadinho, né? Mas ele tava me contando que aqui a pressão do chefe, né, é muito forte em relação aos subordinados. Então você tem uma pressão social muito forte, correto? Sim. E já no Brasil a gente tem, porém não é com essa coisa toda. Eu conversei com outro coreano, mas foi em inglês. Ele me contou que ele ele é engenheiro numa empresa e ele falou que quando quando eles vão sair com o chefe tipo impõe que ele beba mais e mais e mais. Sim. Isso é verdade? Sim. Porque, tipo, eles forçam e ele falou assim, eu não quero beber, mas você não pode dizer não pro chefe, não é? Isso mudou muito, mas isso ainda... Isso é um costume ainda. Então, para vocês verem que nem tudo é mar de rosas. Como uma das últimas perguntas que toda dorameira, né, no Brasil fica perguntando, que quer os opás, que quer tudo isso. Uma pergunta em relação aos doramas que a gente tem, que a gente vê no Brasil, e o homem coreano real daqui. Qual é a diferença básica entre o mundo real e o mundo da ficção?
Nas doramas coreanas, os homens coreanos parecem doces sempre, mas nossa vida real, isso não sempre isso, nem todos. E em relação à visão do estrangeiro, né, do imigrante, qual é a visão do estrangeiro que vocês têm? Principalmente os homens, né, no caso, porque deve ter muita mulherada aqui olhando esse vídeo querendo arranjar um coreano. Então, me explica qual é a visão que um homem coreano tem sobre as estrangeiras? As estrangeiras? Isso depende de... Tô falando homem normal, não você. Você é muito aberto, você já foi pro Brasil. Mas o homem normal, o homem coreano normal. Normal. E nós também temos preconceitos para estrangeiros. Pra vocês verem, né? Vocês ficam aí querendo arranjar um opá da vida. E eles mesmos têm preconceito contra nós, estrangeiros, tá certo? Então, assim, pra finalizar, vocês viram um gringo, né, que fala português, finalmente. Inclusive, eu tava tentando entrevistar um outro menino no Japão, mas ele não quis participar, mas ele, graças a Deus, quis participar. Yes! Mas eu também ouvi a mesma coisa, que os dois não sofreram, são asiáticos e não sofreram violência nenhuma no Brasil. Então isso vai contra o que vocês sempre jogam pedra no meu canal, falando assim, você não sabe mais como está o Brasil. Agora tem estrangeiro falando a mesma coisa. Então eu quero dizer para vocês, o Brasil pode ter um monte de defeitos, mas ele também tem um monte de coisas positivas. Tanto é que, como última pergunta, eu prometo. Você tem vontade de voltar para o Brasil? E quero visitar mais de novo para o Brasil. Então tá certo. Então é pra vocês aí, um tapa de luva na cara de vocês, que vocês falaram tanto no meu comentário lá, que eu não sei mais como é que é o Brasil, que eu não conheço gente. Bom, tô tentando entrevistar a maioria das pessoas que eu conheço e que eu ouço alguma coisa sobre o Brasil, eu tento entrevistar. E eu acho que a gente, como brasileiro, a gente tem que começar a valorizar o que a gente é, a nossa cultura, para os outros países começarem a olhar a gente com os olhos diferentes e com como a gente tendo uma cultura muito mais rica do que simplesmente só falar que tem samba, carnaval, futebol e violência na rua, tá certo? O Brasil não é só isso. Aqui a gente viu que, inclusive, Curitiba virou modelo para a Coreia do Sul. Eu não sabia, ele que me contou. E isso é uma das formas que a gente tem que começar a ver o Brasil. Não só que o Brasil tem problemas, mas que ele tem diversas soluções e que ele tem diversas coisas boas a serem exploradas. E que nem sempre só sair do nosso país vai resolver todos os problemas que a gente tem. Tá certo? Então fiquem com Deus, dá um tchauzinho aí pro brasileiro. Até mais, se cuidem. E para próximas entrevistas a gente vai ficando por aqui. Eu vou tentando postar, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.